Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, nós estudamos o movimento em uma dimensão e lá eu mostrei para vocês todas as equações do movimento lá no caso de uma dimensão. Nós vimos que sabendo as informações de posição, velocidade e aceleração a gente consegue descrever completamente o movimento em uma dimensão. Depois a gente estudou vetores e agora a gente vai usar a ideia de vetores, a álgebra de vetores, para construir o estudo do movimento em mais de uma dimensão, ou seja, o movimento em 2 ou 3 dimensões. Então a primeira coisa que a gente tem que definir é como que a gente fornece a posição de um objeto quando a gente está lidando com um problema em 2 ou 3 dimensões. E esse caso é muito simples, pessoal, porque essa posição ela é dada pelo vetor posição. E o que a gente faz é basicamente pegar a mesma ideia que a gente usou lá em uma dimensão e aplicar agora para as 3 dimensões. O que isso quer dizer? Ao invés da posição ser dada apenas pelo valor da coordenada x, agora ele vai ser dado pelos valores das 3 dimensões, se a gente estiver trabalhando com 3 dimensões, ou seja, por um valor x, um valor y e um valor z. Ou se a gente estiver trabalhando em 2 dimensões, apenas um valor de posição ao longo do eixo x e ao longo do eixo y já é suficiente. Então o vetor R ele é dado por essa ideia aqui, ó. Ele vai ser a coordenada x da posição mais a coordenada y mais a coordenada z. Então se a gente tiver as 3 coordenadas, a gente consegue dizer exatamente onde a partícula está. E essa posição ela é indicada por esse vetor posição aqui, o vetor R. Beleza? Bom, e aqui, pessoal, tudo que a gente fez lá em uma dimensão é válido para 3 dimensões. O que isso quer dizer? Se a gente pensar na velocidade, por exemplo, a velocidade do corpo ela vai ser dada pela derivada da posição, do mesmo jeito. Então, a velocidade, agora, ela é um vetor, porque ela vai estar nas 3 dimensões também, ela vai ter as 3 coordenadas também. Então, ela vai ser a derivada do vetor posição. E, pessoal, a gente sabe que a derivada ela é distributiva, né? Então, devido a essa propriedade distributiva da derivada, a derivada ela vai se aplicar em cada coordenada separadamente. Então, nós temos que a velocidade vai ser a velocidade no eixo x, que é a derivada da posição x em relação ao tempo. Então, isso aqui é a componente x da velocidade. Aqui nós temos a componente y da velocidade, o vy. E a derivada da posição z, né, a derivada da componente z da posição, fornece a componente z da velocidade. Então aqui nós temos as componentes x, y e z da velocidade, elas são dadas pelas derivadas das componentes x, y, z do vetor posição. Beleza, pessoal? Então agora a velocidade ela vai ser dada por um vetor, cujas componentes são dadas pelas derivadas das componentes da posição. Beleza, pessoal? Então essa aqui é a ideia. Então agora a gente consegue construir todas as ideias que a gente usou lá no movimento em uma dimensão, a gente vai aplicar tudo aqui para o movimento em mais de uma dimensão. E graças a essa propriedade distributiva da derivada, tanto da derivada quanto da integral, o que a gente vai fazer é aplicar todas as ideias de uma dimensão para cada componente do movimento em 3 dimensões ou em 2 dimensões. Beleza, pessoal? Isso é muito interessante porque, devido a esse fato, a gente vai ver que o movimento em cada eixo, o movimento em cada direção ocorre independentemente das outras direções. É como se as outras direções não existissem. A gente pode tratar um movimento em 2 ou 3 dimensões como se fosse um conjunto de 2 ou 3 movimentos em uma dimensão. Essa que é a ideia, porque cada direção, o movimento em cada direção ocorre independentemente um do outro. Então, da mesma forma que a gente construiu aqui a velocidade, a gente também pode construir a aceleração. Então, a gente lembra que a aceleração é derivada da velocidade, só que agora a gente está derivando o vetor velocidade. E da mesma forma, graças à propriedade distributiva da derivada, a gente vai derivar cada componente da velocidade para achar o vetor aceleração. Então, o vetor aceleração vai ser a derivada da componente x da velocidade em relação ao tempo,
mais a derivada da componente y da velocidade em relação ao tempo, mais a derivada da componente z da velocidade em relação ao tempo. Aqui é o valor, a componente x da aceleração, né, na direção x, na direção y. Esse é a componente y da aceleração na direção j e a componente z da aceleração na direção k. E a gente sabe, pessoal, que a gente acabou de ver que as velocidades, as componentes das velocidades, são as derivadas das componentes da posição. Então, a gente volta de novo para a ideia de derivada segunda. Então, está aqui. Se nós tivermos o vetor velocidade, a gente acha a aceleração dessa forma. Se nós tivermos o vetor posição, aí basta que nós derivemos 2 vezes cada componente para achar o vetor aceleração. Então, esse cara aqui pode ser encontrado dessas 2 maneiras e assim por diante. Beleza, galera? Então, esses primeiros termos nos fornecem a componente x da aceleração, componente y da aceleração e componente z da aceleração. Beleza? Então, a gente vai tratar cada direção como se fosse um movimento unidimensional. E depois a gente entende que, na verdade, nós estamos lidando com as componentes dos vetores aceleração, velocidade e posição. E aqui, pessoal, o fato importante é que o movimento em cada direção independe do movimento das outras direções. Então, esse princípio da independência entre o movimento nas direções é muito importante para a gente, tá, pessoal? Então, devido a essa distributividade da derivada, o movimento em cada direção é independente das outras direções, beleza? Pessoal, às vezes, quando a gente quer relacionar o movimento em uma direção com a outra, a grandeza física que faz essa ligação é o tempo, tá? Porque o intervalo de tempo gasto em todas as direções é o mesmo, né? Você vai ter um movimento em cada direção ocorrendo tudo ao mesmo tempo. Então, o que liga as direções é o tempo, beleza? Mas a gente vai ver essa ideia um pouquinho mais na frente, quando a gente for resolver alguns exercícios, tá bom? Aqui de cara eu quero resolver já um exemplo que é bem importante a gente saber lidar com esse tipo de situação agora. Então, a gente tem que entender como que a gente consegue trabalhar com as direções separadamente, beleza? Então, vamos fazer aqui um exemplinho, um primeiro exemplo bem simples, que diz o seguinte: a posição de um elétron é dada por R igual a 3t menos 3t na direção y menos t quadrado na direção j. Então, aqui a gente está trabalhando com 2 dimensões, a gente está trabalhando com um plano XY, tá bom? Só temos direção y e direção j. Determine primeiro a trajetória do elétron. Pessoal, a trajetória é o desenho, né, do caminho que esse elétron vai percorrer. Para a gente construir a trajetória, a gente precisa construir o gráfico das posições y em função do x, que é colocar basicamente o plano de posições aqui. Então, eu vou pôr o eixo coordenado x e o eixo y aqui para a gente. E aqui, os pontos que nós conseguimos encontrar vai fornecer para a gente o caminho percorrido por esse objeto. Beleza? Então, olha só a ideia. Se a gente pensar no instante inicial, quando t é 0, quando t for 0, 3 vezes 0 dá 0, e 0 ao quadrado também dá 0. Então, quando o tempo é 0, a componente x da posição é 0 e a componente y da posição também é 0. Isso quer dizer que a posição inicial desse movimento, a posição inicial desse elétron, é a origem. Está lá o nosso ponto. Primeira posição é a origem. Agora eu vou pegar o t igual a 1, só para ver o que acontece. Quando o tempo for 1, então, quando o tempo for 1 segundo, o que nós vamos ter? A componente x da posição vai ser 3 vezes 1, que dá 3. Então, nós vamos ter aqui 3 de componente x da posição. E a componente y vai ser 1 ao quadrado, que dá 1, só que negativo. Então, a componente y da posição é menos 1. Então aqui o menos 1. Então, a posição da partícula no instante 1 segundo é essa aqui, ó. Coordenada x vale 1, ou vale 3, perdão, e a coordenada y vale menos 1. Vou fazer agora para o tempo 2. Olha só, no instante 2 segundos, nós vamos ter a componente x sendo igual a 6, 3 vezes 2 dá 6, está aqui. E a componente y, ela vai valer 2 ao quadrado, que é menos 4, dá 4, né? Só que negativo. Então, menos 4 aqui.
Então, a gente marca o ponto, ó. 6 a componente x, menos 4 a componente y, quando o tempo é igual a 2 segundos. Está aqui nossa posição, ó. 6 e menos 4. Vamos fazer mais um para o instante 3 segundos. Quando a gente faz para o instante 3 segundos, a componente x é 3 vezes 3, que dá 9. Então, 9. E a componente y, 3 ao quadrado, 9, só que negativo, menos 9. Então, agora, nosso par ordenado é 9 e menos 9. Está aqui o menos 9. E a gente marca essa posição. Essa aqui é a posição dessa partícula no instante 3 segundos. Então, a trajetória desse elétron é o caminho que ele percorreu até esses pontos. Então, a gente pode ligar os pontos aqui e a gente vai ter a trajetória do movimento deste elétron. Está aqui a trajetória dele. Então, sempre que a gente quer trajetória, tá, pessoal? A gente precisa construir o gráfico não em função do tempo, e sim um gráfico que corresponda ao plano cartesiano, que é o plano espacial, né? Então, y e x, essa é a trajetória percorrida por esse elétron. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, trajetória nós construímos no plano xy, beleza? Bom, letra B. A velocidade do elétron no instante 2 segundos. Então, eu quero a velocidade no instante 2 segundos. Então, agora eu vou apagar aqui a trajetória para a gente fazer a letra B. Pessoal, nós vimos que, sabendo o vetor posição, a velocidade ela é a derivada da posição. Então, a velocidade vai ser a derivada da componente x da posição em relação ao tempo na direção y, mais a derivada da componente y da posição em relação ao tempo na direção j. A componente z não existe porque a gente está trabalhando no plano xy. Então, a gente não tem componente z nesse movimento, beleza? Pessoal, derivando aqui, ó, o x aqui é o 3t, né? A componente x do movimento é 3t. Derivando 3t dá 3. E a componente y do movimento é menos t quadrado. Derivando menos t quadrado dá menos 2t. Então, nossa velocidade vai ser 3 na direção y, que é a derivada da componente x, que é 3, a constante, e menos 2t, que é a derivada do menos t quadrado da componente y da posição. Então, esse aqui é o nosso vetor velocidade. Só que ele não perguntou o vetor velocidade, ele perguntou a velocidade escalar. Pessoal, quando ele pergunta velocidade escalar, quando a gente usa a palavra escalar, lembre-se que a gente está falando do valor numérico, ou seja, do módulo. Então, a pergunta aqui é: qual é o módulo da velocidade quando o tempo vale 2 segundos? Beleza, pessoal? Então, o vetor velocidade em função do tempo é dado por esse vetorzinho aqui, ó. Eu quero saber o módulo desse cara quando o tempo vale 2. Então, no lugar do tempo, a gente coloca 2. Nós vamos ver que a velocidade no instante 2 segundos é igual a 3i. Não muda, né? Isso aqui não depende do tempo, a componente x da velocidade. Isso quer dizer que o movimento desse cara na horizontal ao longo do eixo x é uniforme, é um movimento com velocidade constante. Agora, na vertical, nós temos que a velocidade muda. A velocidade aqui está mudando. E no instante 2 segundos, a velocidade na vertical vale menos 4. Quando o tempo for 2, aqui vai ficar menos 2 vezes 2, que dá menos 4. Então, o vetor velocidade no instante 2 segundos vale 3i menos 4j. 3 unidades na direção i, menos 4 unidades na direção j. E o que ele quer é a velocidade escalar, é o módulo desse vetor. Então, a gente já aprendeu como calcula módulo de um vetor. É só a gente pegar e tirar a raiz quadrada das componentes elevadas ao quadrado. Ou seja, velocidade, agora perceba que eu não estou pondo a setinha, quer dizer que eu estou trabalhando com o módulo. Ela vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado, que é 3 ao quadrado dá 9, mais y ao quadrado, que é menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16. 9 mais 16 dá 25, tira a raiz, dá 5, né, pessoal? Então, a velocidade escalar nesse instante 2 segundos é de 5 metros por segundo. Beleza? Então, quando pergunta velocidade escalar, ele quer o módulo da velocidade. Se ele tivesse perguntado só a velocidade, aí a resposta já seria o vetor, tá, pessoal? Então, lembre disso. Se a pergunta for a velocidade, aí a gente está trabalhando com vetor. Quando ele fala velocidade escalar, aí a gente está trabalhando com um módulo. Tranquilo? Bom,
Por último, na letra C, ele pede a aceleração desse elétron. Aí a gente pode tentar achar a aceleração dele aqui, ó. A aceleração, nós vimos que é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Derivada da componente x na direção y e derivada da componente y na direção j. A componente x da velocidade, nós vimos que é 3. Derivada de 3 dá 0, né, pessoal? Derivada de constante é 0. A componente y da velocidade é menos 2t. Perceba aqui que depende do t. Aqui eu estou colocando o momento, né? Mas aqui eu tenho a fórmula da velocidade geral, que a gente obteve. Então, a derivada de menos 2t é menos 2. Então, quer dizer o seguinte, ele não tem aceleração na direção y, porque a velocidade é constante, quer dizer que na horizontal ele não acelera, mas na vertical ele possui uma aceleração, já que a velocidade está mudando. E essa aceleração é dada pela derivada da componente y da velocidade, que é o menos 2t, que dá menos 2. Então, a aceleração desse corpo é menos 2j. É uma aceleração constante. Isso quer dizer, pessoal, que na horizontal o movimento desse elétron é uniforme, com velocidade constante. Na vertical, o movimento desse elétron é uniformemente variado. Ele tem uma aceleração constante. Lembra que a gente viu lá do movimento unidimensional? Velocidade constante, movimento uniforme. Aceleração constante, movimento uniformemente variado. Beleza? Então está aqui o módulo da velocidade no instante 2 segundos. Está aqui a aceleração. Essa é a aceleração a qualquer momento, né, pessoal? Como ela é constante, ela não depende do tempo. Beleza? Então, não tem aceleração na horizontal e tem uma aceleração de menos 2 metros por segundo na vertical. Esqueci de pôr a unidade aqui, tá, pessoal? É metros por segundo ao quadrado aqui de aceleração. Beleza? Bom, só para a gente enxergar uma coisa interessante aqui, eu vou pegar esses resultados e desenhar lá na trajetória para a gente ver o que está acontecendo, tá? Então, vou botar aqui a nossa trajetória de novo. E nós chegamos, por exemplo, aqui que no instante 2 segundos, a velocidade ela era 3i menos 4j. Foi o que a gente obteve lá na letra B. A velocidade era 3i menos 4j. Vamos desenhar esse vetor aqui na nossa trajetória. Ó. No instante 2, então aqui no tempo 2, a velocidade ela é esse vetor. 3 unidades para a direita, né, 3i, e 4 unidades para baixo, menos 4j. Então é esse vetor aqui. Ó. Esse é o vetor velocidade. O que a gente percebe, pessoal? Essa velocidade ela é uma reta tangente a esse ponto aqui. Ó. Claro, é a derivada, né? Então, a gente percebe que a velocidade ela é sempre tangente ao ponto que a gente está analisando na trajetória. Então, a velocidade no instante 2 é um ponto, é uma reta tangente, é um vetor tangente à posição da partícula no instante 2 segundos. Só de exemplo, vamos calcular aqui no instante 1 segundo, por exemplo. No instante 1 segundo, a velocidade ela vai ser 3, porque na horizontal não muda. E na vertical, a gente lembra que a derivada aqui era menos 2t, né? Quando t vale 1, dá menos 2. Então, está aqui o menos 2. Então, no instante 1 segundo, a velocidade ela é 3i menos 2j. 3i menos 2j. É esse vetor aqui. Ó. Novamente, tangente à posição aqui na trajetória da partícula no instante 1 segundo. E o que a gente vê também é que a aceleração ela é constante e só tem aceleração na direção j, né, pessoal? Que nós vimos aqui, ó, aceleração de menos 2j. Então, a aceleração desse camarada está aqui para baixo, um valor de menos 2 na direção j. O que isso quer dizer, galera? Na horizontal, a velocidade sempre vai ser um vetor cuja componente horizontal é 3 unidades. 3 metros por segundo na horizontal, ó. 3 unidades. Mas na vertical, à medida que o tempo vai passando, a velocidade na vertical dele vai aumentando, né? Que é o que a gente pode ver aqui, ó. Aqui na vertical eu tinha uma componente vertical de 2 unidades. Aqui eu já tinha uma componente vertical de 4 unidades. Então, na vertical, a velocidade ela vai mudando devido a essa aceleração na vertical.
E na horizontal você não tem mudança de velocidade, porque o movimento ele é uniforme. E esse corpo está indo para frente ao longo do eixo X, como se ele não estivesse indo para baixo ao longo do eixo Y, e ele vai para baixo ao longo do eixo Y, como se ele não estivesse indo para frente ao longo do eixo X. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os movimentos ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y são independentes. A gente pode trabalhar com eles separadamente. Beleza, pessoal? Essa aqui é a ideia.